de Monte Carlo, da teoria à prática. Nós somos o grupo 4. O que é a simulação de Monte Carlo? É uma técnica baseada em amostragem aleatória, útil em problemas com incertezas, nome inspirado no Cassino de Monte Carlo e aplicável a sistema complexo e não determinísticos. Então, a nível de curiosidade, essa técnica ela foi inventada por John von Neumann e Stanislaw Ulam. Essa técnica foi inventada durante a Segunda Guerra Mundial para melhorar a tomada de decisões sob condições incertas. Os princípios básicos da simulação de Monte Carlo. A ideia central, né, é modelar a probabilidade de diferentes resultados. E em um sistema de processos cujos resultados eles não podem, né, ser facilmente previstos devido à intervenção de uma série de variáveis. Então, a simulação de Monte Carlo ela baseia-se nos grandes números. Quanto mais simulações eu executo, mais confiáveis serão os resultados. E a amostragem aleatória com distribuições conhecidas, elas são modeladas com distribuições de probabilidade e a partir disso são gerados os números aleatórios que refletem os possíveis resultados, os possíveis resultados, né? E a simulação irá calcular os possíveis resultados repetidamente, milhares e milhares de vezes, né? Usando combinações diferentes de valor para variáveis. E a convergência estocástica ela é a aproximação dos resultados desejados da simulação à medida que o número de interações ele aumenta. E a análise de sensibilidade serve para identificar quais variáveis de entrada têm maior impacto nos resultados da simulação. O Monte Carlo no mercado financeiro. Então, ele é usado, né, para uma análise de probabilidade de diferentes resultados em cenários incertos e permite avaliar riscos e o potencial retorno de investimentos, precificar opções, derivativos, né, e otimizar carteiras. A estimativa do valor em risco, avaliação de portfólio sobre incertezas e precificação de opções via modelo Black-Scholes. O exemplo, né, é banco usando o valor em risco para prever perdas com 95% de confiança. Bom, com Monte Carlo, dentro da questão da engenharia, a confiabilidade e cadeia de suprimento. Na engenharia, a simulação ela ajuda a analisar a confiabilidade de sistemas e a prever o desempenho sob diversas condições. Né? Para uma cadeia de suprimento, por exemplo, ela pode ser modelar interrupções e otimização da logística, como, por exemplo, compreender o impacto de um aumento súbito na demanda sobre o prazo de uma entrega, por exemplo. Na usina, a gente, como está no exemplo do slide, pode estar falando de uma usina nuclear. Né? E essa questão da otimização do estoque com demanda variável, como comentei. Né? Bom, a aplicação da inteligência artificial. No campo da inteligência artificial, o método de Monte Carlo, eles são fundamentais em áreas como aprendizagem por reforço, né? Onde agentes aprendem comportamentos ótimos através de simulação ou tentativa e erro. Nisso, esse método de Monte Carlo ajuda bastante. Eles também são cruciais na pesquisa em árvore de Monte Carlo, que é vital na IA de jogos, por exemplo, como no Go ou no xadrez. Né? Então, como a gente pode ver no slide, ele trabalha sobre o dropout em redes neurais, é possível utilizar. Né? O método de Markov Chain, com Monte Carlo, tem a interferência bayesiana. E o exemplo, a gente tem a NASA usando Monte Carlo na missão Apollo, né? Foi um dos exemplos onde ele foi usado. Né? Bom, deixa eu mudar aqui para cima.
Na simulação de construção do estádio, por exemplo, aqui está falando um pouco aqui. Essa simulação de construção de estádio, esse é um exemplo clássico, né? O PERT, ou Program Evaluation and Review Technique, e CPM, que é o Critical Path Method, são ferramentas de gerenciamento de projetos. A simulação de Monte Carlo pode ser aplicada aqui para simular o tempo de conclusão de um projeto grande e complexo, como é a construção de um estádio. Ele pode ser levando em conta as incertezas nessa duração dessas tarefas. Isso auxilia o gerente de projetos a entender a probabilidade de finalizar o projeto no prazo e a identificar possíveis gargalos, né? Ali mostra, no slide a gente pode ver alguns exemplos, como a variação, ele leva em consideração a variação de clima, de fornecimento, de mão de obra, na distribuição, né? Triangular para tempo de obra, né? Como que aquilo pode afetar o tempo da obra em si. E nos resultados tem um histograma do tempo total após a simulação. Então, com essa simulação, ele pode ter esses resultados através desse histograma. O exemplo da construção do estádio é ilustrado perfeitamente os pontos fortes e também os desafios da simulação do Monte Carlo, que é basicamente o que vamos resumir neste slide. Até agora foi visto o poder da SMC, porém é importante entender que é necessário uma visão equilibrada, conhecendo as suas vantagens e desvantagens. Começando pelos pontos fortes, a flexibilidade e o quão intuitiva é a SMC, a sua natureza intuitiva, é um aliado muito importante, visto que o conceito de simular muitas vezes, iteradamente, é um conceito muito simples e fácil de se entender. A SMC, ela lida muito bem com problemas complexos e não lineares, onde as equações matemáticas simples não são adequadas ou simplesmente não funcionam. Como visto no exemplo do estádio, ela gera distribuições de resultados, nos dando uma visão completa do risco, ao invés de um único número. Já para os desafios, a necessidade de, às vezes, ser rodada milhares ou milhões de vezes acaba exigindo bastante do computador, levando a um possível alto custo computacional, especialmente em modelos muito complexos. Outro ponto crítico é a dependência das distribuições corretas. A qualidade da simulação ela vai depender diretamente da qualidade das premissas. Se for escolhida uma distribuição errada para as variáveis, o resultado vai ser enganoso. E por fim, a validação do modelo ela pode ser difícil, principalmente quando não se tem dados históricos para servirem de comparação ou verificação se as simulações realizadas fazem sentido. Esses desafios, especialmente a dependência das entradas corretas e a dificuldade de validação, levam a uma pergunta que é muito importante. Essa pergunta é basicamente: quando a simulação de Monte Carlo pode nos enganar? Bem, sendo um ponto crucial, a gente parafraseou a frase do estatístico George Box, em que ele diz que a chave para tudo é que a simulação com entradas erradas é apenas precisamente errada. E o que isso quer dizer? Significa que não adianta ter o computador mais potente do mundo, rodar milhões de simulações, se as nossas premissas que alimentam o nosso modelo estiverem equivocadas. E aqui entra também os riscos de ilusão de precisão. A simulação ela pode gerar gráficos e histogramas muito bonitos e detalhados, que nos dão uma falsa sensação de segurança. Essa confiança excessiva em gráficos pode nos levar a ignorar a qualidade dos dados de entrada. Isso conecta diretamente com o perigo da validação mal feita. Como visto anteriormente, validar o modelo é um dos grandes desafios na teoria de Monte Carlo. O processo de checar se essas premissas, como as distribuições de probabilidade que escolhemos, realmente correspondem à realidade, sem uma boa validação, corre-se o risco de se tomar decisões importantes baseadas em uma falsa realidade, numa fantasia matemática que está com diversos cálculos ali. Portanto, a grande lição que a simulação de Monte Carlo deixa é que ela é uma ferramenta extremamente poderosa, mas ela não é uma bola de cristal. Ela é um espelho da própria compreensão do problema, e a precisão do resultado vai refletir unicamente a precisão do modelo e das premissas. E aí, com essa reflexão sobre o uso consciente e crítico da simulação, encerramos o conteúdo da apresentação.
Para aqueles que desejarem se aprofundar, este slide ele traz algumas das referências e leituras essenciais que usamos como base para o nosso trabalho.